Boa noite, irmãos. Boa noite. Esse é um momento importante, o momento dos dízimos e ofertas. Não sei se você sabe, mas a primeira vez que a palavra dízimo, ou o ato de dizimar, apareceu na Bíblia, é no livro do Gênesis, no capítulo 14. Lá conta que Abraão, que era chamado de Abrão até naquele momento, ele ganha uma guerra e aparece a figura de um homem chamado Melquisedeque, e Abraão dá o dízimo de tudo. Ele dá a 10ª parte. É a primeira vez que aparece esse ato ou essa palavra na Bíblia, em Gênesis 14. E Abrão, que na época ainda não era Abraão, entrega o dízimo de todos os espojos da guerra para esse ser chamado Melquisedeque. Depois a Bíblia volta a falar um pouco sobre esse Melquisedeque. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 7, dos versículos de 1 a 3. Hebreus revela quem era Melquisedeque. Diz assim, Hebreus 7, do 1 ao 3. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. A primeira vez que o ato de dizimar aparece na Bíblia é Abraão entregando a 10ª parte de tudo que ele havia recebido a Melquisedeque, que é Jesus, o rei de Salém, o rei de paz. E por isso nós, nesse momento, dízimos e ofertas, tem que ser um momento de alegria, porque não é um momento que nós fazemos pela lei. Há muitos que não estão devolvendo o dízimo, dizimando, porque entendem que isso é pela lei. Porque, eu tenho que fazer, porque eu tenho que dizimar. Mas eu não vivo na lei. Os judeus é que entregavam o dízimo pela lei, porque eles queriam estar bem com Deus, e eu não preciso devolver o dízimo para ser abençoado. Nós pensamos assim. Mas, sinceramente, quem pensa assim, ainda talvez precisa ser esclarecido em algumas coisas. Porque o dízimo não é um ato de lei. Não pode ser um ato feito por causa da lei, mas deve ser um ato feito por fé. Porque Abraão, ele entrega o dízimo de tudo para Melquisedeque, que é Jesus, antes da lei ser dada. Gênesis 14, a lei não havia sido dada. Antes da lei ser dada, Abraão entrega o dízimo de tudo a Jesus. E quando nós dizimamos na igreja, damos uma oferta, nós não estamos fazendo isso como um ato da lei. Vou fazer, senão o gafanhoto vai comer. Eu vou dar porque se não der, já viu, né? Eu não vou estar bem com Deus. Não é por isso. Não pode ser por isso. E eu creio que essa é a razão pela qual a maioria das pessoas não entregam. Elas não são fiéis com aquilo que elas recebem. Porque elas têm um pensamento de lei, da lei na cabeça. E dízimo não deve ser dado, entregado por lei, mas por fé. Abraão fez pela fé. E quando nós entregamos o nosso dízimo, presta atenção aqui, nós estamos fazendo isso, sabe a quem? Lógico, você está fazendo para a igreja, óbvio. Você está dizimando nessa igreja, está abençoando essa igreja. Mas, em primeira instância, não é a essa igreja. Você está entregando ao sumo sacerdote, chamado Jesus. Quando você devolve seu dízimo, você está fazendo isso, em primeira instância, a Jesus Cristo. E, obviamente, que em segunda instância, a essa igreja. Porque você frequenta essa igreja e você quer participar daquilo que Deus está fazendo na vida desta igreja. Mas nós precisamos entender isso. Que dízimo é algo que tem a ver com Deus, é algo que tem a ver com Jesus e não com a gente, não talvez somente com a igreja, mas com Jesus. E pessoas que têm dificuldades de dizimar, talvez você fale assim, olha, eu tenho uma luta, tenho uma dificuldade muito grande de devolver o dízimo. Eu tenho um amigo que não está aqui, de outro lugar, de outra cidade, que ele dizia assim para mim, cara, eu sou muito mão aberta, eu entrego para as pessoas, eu pago lanche para todo mundo, eu dou presente, mas quando se trata de dízimo, não sei, cara, eu tenho uma dificuldade de entregar. Aí eu falei para ele, na verdade, você está raciocinando errado. Você tem que raciocinar segundo as Escrituras. Porque quando você devolve o dízimo, você está fazendo isso para Deus. Porque Abraão é o pai da fé. Abraão é o pai da fé.
E Abraão fez o quê? Porque ele é o pai da fé. Ele deu o dízimo de tudo ao sacerdote Melquisedeque, que é Jesus Cristo. A pré-figuração de Jesus foi Melquisedeque, lá em Gênesis 14. E Hebreus diz isso. E eu queria, rapidinho, falar algumas coisas para você, antes de você poder fazer isso. Que o dízimo é uma bênção. E existem algumas coisas que nós precisamos entender acerca do dízimo. Primeiro, dizimar e ofertar são a manifestação pública da minha relação íntima com Deus. Quem tem dificuldade de entregar dízimo e oferta, não sou eu que estou dizendo isso, a Bíblia. É porque está precisando ter mais intimidade com Deus. Porque qualquer pessoa que tem intimidade com Deus, que tem comunhão mais íntima com Deus, não vai ser um problema o dízimo. Vai ser uma coisa muito natural. Vai ser um desejo devolver o dízimo, dar uma oferta. Porque essa é a manifestação pública da minha intimidade com Deus. Eu amo tanto a Deus, eu sou assim com Deus, que isso é o mínimo. Eu reconheço que é para Ele que eu estou entregando, que é para abençoar a igreja dEle, a obra dEle. Um outro entendimento: ofertar e dizimar implica reconhecer que recebemos de Deus dons gratuitos. Então, retribuir de maneira espontânea, liberal e generosa é a nossa gratidão para com Deus pelos dons que Ele tem nos dado. Uma outra coisa, dízimo e oferta. Nós damos dízimos e ofertas como remédio, pão e missão. Dízimo você dá como remédio. Por quê? Tem pessoas que são servidas por essa igreja. Gente doente que está precisando de Jesus, e é através dos dízimos que nós conseguimos, enfim, abençoar vidas, conseguimos manter os missionários. É remédio. É pão para aqueles que não têm alimento. A igreja tem servido. A BASC é um exemplo disso. E também alimento para a casa de Deus. Nós podemos abençoar a igreja com um novo local, com ministérios. Dízimo é remédio, pão é alimento para a casa de Deus. E uma outra coisa que eu queria dizer aqui: sempre haverá um sentimento de felicidade e satisfação ao verificarmos que o dízimo tornou possível a expansão do evangelho. É motivo de alegria saber que essa igreja está usando o dízimo de forma correta, que essa igreja está indo para um lugar maior, que essa igreja está se expandindo, que nós temos uma ONG nessa igreja, que nós temos projetos missionários nessa igreja, que nós temos vontade, desejo de expandir a obra de Deus e servir a sociedade. Por isso você deve sempre pensar nisso. O que eu estou fazendo com o meu dízimo é uma manifestação da minha intimidade com Deus. E quando dizimamos e ofertamos, dizemos a Deus que não queremos apenas receber, mas também participar do seu reino. Eu quero nessa noite fazer uma oração antes de você ter esse privilégio, é um privilégio, de dizimar e ofertar. Eu queria que você ficasse em pé. Pode ficar em pé no seu lugar. Nós vamos fazer uma oração, você vai fechar seus olhos agora. Feche seus olhos. Você vai repetir essa oração. Essa é a oração do dizimista fiel. Se você não é dizimista, ou não é dizimista fiel, você vai fazer essa oração pela fé, tomando uma decisão nessa noite. Falar: Deus, eu quero mudar isso. Eu quero a partir de hoje, a partir desse ofertório. E esse é um momento bom para você resolver isso. Se você não é um dizimista fiel, fala: eu tenho dificuldades, olha o momento para você, a oportunidade de Deus para você agora. Ninguém está obrigando você a fazer isso, mas é voluntário. Você vai sair do seu lugar, você vai pegar um envelope que está em frente à sua cadeira, vai colocar uma oferta, vai devolver o seu dízimo, vai trazer com alegria e vai quebrar no nome de Jesus. Você vai quebrar isso, essa maldição espiritual que fica emperrando a sua vida. Você não consegue, você tem vontade, mas não consegue. Você pensa, mas existem cadeias na sua mente que impedem você de dizimar. Esse é o momento de você quebrar, de quebrar corações duros, de falar: Deus, eu vou mudar a minha história nesse Natal, nessa semana. Você vai fazer essa oração comigo. Repita isso: Senhor, recebe o meu dízimo e a minha oferta. Declare isso: não é esmola, porque não és mendigo. Não é uma contribuição, porque não necessitas de coisa alguma. Nem é o resto ou a sobra que eu te ofereço. Esta importância é o valor que você vai entregar hoje. É o melhor que posso. Declare isso. E o melhor que dou. É uma semente do meu reconhecimento e amor. Pois se tenho alguma coisa, é porque tu me deste condições de possuí-la. Declare isso com fé. Se a tua palavra diz que o homem não pode receber coisa alguma
se do céu não lhe for concedido. Então o que eu tenho recebi do céu, aceita, Senhor, a minha oferta, fruto do meu trabalho e sacrifício de cada dia. Declare isso. Não quero omitir-me e nem dar o meu pior, porque sei que de ti recebi e receberei sempre o melhor. Amém. Nós oramos, Senhor, entregamos a igreja nas tuas mãos. Quebra, Senhor, toda ação maligna, todo pensamento que impede as pessoas de serem realizadas com o Senhor, Pai, de serem felizes, de contribuírem com o Senhor, de entregarem isso ao sumo sacerdote que é o Senhor, e de serem abençoadas. Abençoa-os, ó Pai, quebrando na mente delas tudo aquilo que não é do Senhor. Que seja um fruto de gratidão, de alegria, o dízimo e a oferta. Em nome de Jesus, amém. Você vai poder fazer isso. Talvez para alguns um ato de alegria fazer isso. Para outros talvez vai ser um ato de coragem de quebrar isso na sua vida. Fala, eu vou começar a ser fiel a partir de hoje. Tem um envelope em frente à sua cadeira. Você vai fazer isso com muita alegria, com muita gratidão, com muita coragem. Você vai fazer isso enquanto a banda ministra no nome de Jesus. Pode usar lá atrás também o cartão de débito, crédito. Vamos celebrar com muita alegria, que é Ele que nós ofertamos. Louvado seja o Senhor. Aleluia, veio ao mundo o Filho de Deus. Aleluia, veio a vida e a morte venceu. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus. Exaltamos Jesus, nosso Rei. Aleluia. Aleluia, veio ao mundo o Filho de Deus. Aleluia, veio a vida e a morte venceu. Vamos, Senhor, com suas palmas, querida. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus. Exaltamos Jesus, nosso Rei. Aleluia, 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 aleluia. Suas mãos e adora o Senhor, querido. Exalte o nome dele, em nome de Jesus.
Aplauda ao Senhor. Glórias a Deus, porque o Filho de Deus veio ao mundo, Ele veio à vida, a morte Ele venceu, a luz resplandeceu. Você precisa estar na celebração alegre, não depende da sua circunstância, porque é fato aquilo que Jesus fez. Nós vamos celebrar a mesa e eu quero orar com você, agradecendo os dízimos e ofertas. Nós já oramos, mas orar pela igreja, orar pelo novo local, orar pelo sonho com amanhã, que continua o sonho com amanhã, mas tem informações novas para você orar, informações novas para a igreja estar envolvida em fé. Nós estamos nesse processo de contribuição. Você já fez a sua oferta, eu desafio você a não deixar de contribuir nesses meses aí. Nós demos uma pausa nos nossos mutirões, porque nós esperávamos, a primeira etapa nós esperávamos estar inaugurando hoje, não foi possível, Deus está no controle. Nós lançamos uma nova data para o dia 31 de janeiro, mas é muito provável que também não poderemos inaugurar lá no dia 31 de janeiro. Mas você vai orar e eu quero orientar a igreja a respeito disso, para você saber o que está acontecendo. Em janeiro voltaremos com força total nos mutirões. Nós precisamos de você, nós precisamos de profissionais na área da pintura, pedreiros, precisamos de gente para trabalhar lá. E provavelmente no final de janeiro não será possível. Domingo que vem a gente falará uma nova data, por causa de alguns problemas com a CPFL que não tem a ver com a igreja. Não tem a ver com a igreja, não tem a ver com a Igreja Batista Bethesda, tem a ver com o antigo inquilino, com a CPFL, que não foi resolvido. Saiu nessa semana que demora, a partir de segunda, 30 dias, né, úteis. Então provavelmente vai dar aí dia 20 de janeiro para a gente finalizar. Mas eu quero que você ore. Por que nós vamos orar? Porque Deus está no controle. Você crê nisso? Quantos creem? Eu tenho nessa semana, na reunião lá na imobiliária, com um advogado, uma série de coisas. Eu falei com a Elo e falei, eu tenho convicção de que o que Deus tem para Bethesda é grande, é muito grande. É por isso que tem oposição desse jeito. Você crê nisso? Diga amém. É isso que eu acredito que a Bíblia ensina. Tem coisa grande para acontecer, por isso que não é tão fácil assim. E Deus vai completar o propósito dele. Mas nós precisamos orar todos os dias. Você está entrando em festa, vai viajar, vai tirar férias, o Natal, mas você não entra de férias de Deus. Amém? Fala aí para quem está do seu lado, não saia de férias de Deus. Então você sai, você não vem no culto, você vai estar até na praia, mas de Deus você não se desliga. Então você tem seu tempo devocional. Quero desafiar você todo dia, a partir de amanhã, durante o mês de janeiro, não passar um dia sem orar por isso. Qual é a sua oração? Deus, escancara as portas e repreende toda a oposição, porque há oposição, a gente não entende. Vou pregar daqui a pouco, a gente não sabe. Sei que Deus está trabalhando. Deus, por que é tão difícil? Mas qual é o nosso papel? Acreditar, confiar, dar glórias a Deus, refazer o plano, mas orar contra a oposição, contra a sua célula, porque o diabo não quer que essa obra vá, ele quer atrasar. Então você vai dar a mão aí para quem está do seu lado. Nós vamos fazer essa oração agora pela igreja. Tivemos uma festa tão bonita na semana passada, tão linda, a festa da multiplicação. Pode cruzar os corredores aí, irmãos. Aleluia. Você vai ficar sentado na palavra e só não derruba a câmera não, que é bem cara. Se cair, essa gente não tem como nem pagar. Eu queria que você começasse a orar junto comigo. Eu sei que tem muita gente que está aqui muito desanimado, aconteceu muitos problemas, mas eu quero dizer para você que a realidade é o que acontece no reino espiritual, o que Jesus faz. Então nós podemos adorar. A adoração não depende do estado da nossa alma. Dizer, Deus, eu te adoro, Deus, eu creio, Deus, eu continuo. E eu quero que você comece a orar, abrir os seus lábios orando pelo sonho com amanhã. O local já está lá, mas nós estamos orando para que Deus revele o plano dele, para que ele mostre. Vai orando, querido, em nome de Jesus. Mas ore com ânimo, ore pela fé. Fé é expressão, não é como você se sente. Vai orando, eu queria que você clamasse, repreendendo toda obra maligna, suplicando. Deus tem um novo tempo, Ele tem nos abençoado esse ano de 2015, grandes coisas virão nesse ano de 2016, começa a pedir a Deus, dizendo, Deus, eu não desistirei, enche, aumenta a minha fé, começa a clamar, querido, levanta um clamor, pede a Deus por portas abertas, pede a Deus que tudo aquilo que está amarrado lá, que seja maligno, que seja espiritual, que seja despedaçado. Vai orando, querido, em nome de Jesus. A nossa oração faz a diferença, que o Senhor nos manda interceder. Clama, querido, clama ao Senhor, clama ao Senhor. Deus, obrigado, porque nós podemos devolver aquilo que vem das tuas mãos. Nós não damos nada, nós devolvemos, porque tudo que está nas nossas mãos vem do Senhor, e nós te louvamos, nós te agradecemos, nós celebramos, e nós declaramos que nós não estamos debaixo de crise, mas debaixo da tua palavra, debaixo da prosperidade do Senhor.
Pai, multiplica essa igreja. Nós queremos clamar pelo sonho com amanhã. Nós estamos sonhando, nós temos uma convicção, mas repreendemos como igreja, juntos agora, toda obra maligna em nome de Jesus. Toda oposição, Pai. Se o Senhor tem desejado nos ensinar alguma coisa, nos humilhamos e queremos aprender, mas estende o teu braço, estende as tuas mãos, faz aquilo que nós não podemos fazer, ó Pai. Nós refazemos o plano com ânimo e com alegria para esse novo ano, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor, querido. Pode sentar, os irmãos que vão servir a ceia vão chegar. Glória a Deus. Hoje é a última ceia do ano de 2015. Último momento que como igreja nós partimos o pão, partimos o cálice, dividimos e nos lembramos. Queria que você pensasse nisso. Nos lembramos do sacrifício de Jesus. Nos lembramos de quem Ele é. Nos lembramos do que Ele faz. E nós estamos no período do Natal, que nós vamos celebrar o Natal. Muita gente fala, pastor, o Natal é uma data do comércio. Você vai ouvir daqui a pouco, Jesus ele nasceu em outubro, porque realmente, provavelmente, ele não nasceu em dezembro. Mas eu não tenho dúvida que a cristandade, o Natal é uma festa cristã. Nós escolhemos o mês de dezembro para relembrar o nascimento dele, o nascimento de Jesus. Eu quero ler um texto com você. Nós vamos ver um clipe daqui a pouco, que tem a ver com a mensagem que eu vou ministrar e com esse momento. O texto diz assim, Mateus capítulo 1, versículos 21 em diante, diz assim: ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor diz pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Amém? A mesa tem a ver com o nascimento, porque você não entenderá o que é Natal se você achar que Jesus ele é um menino que ficou na manjedoura. Se o seu Jesus é aquele que a gente olha aquelas imagens de presépio e olhamos que bonitinho aquele menino, não. É entender que esse Jesus que foi anunciado pelos profetas, ele nasceu como um homem, mas ele cresceu, ele cumpriu e levou sobre si todas as promessas da palavra de Deus. Ele completou a obra que o Pai tinha para ele. Ele foi morto na cruz, mas ele ressuscitou e ele está vivo hoje aqui. Nós linkamos a manjedoura com o Calvário. É isso que nós vamos fazer agora na ceia. Nós linkamos o nascimento e a promessa. A promessa diz que ela daria. Maria deu à luz a um filho que se chamou Jesus, porque ele veio para salvar-nos dos nossos pecados. Ele nasceu para salvar você dos pecados. Pecado é tudo aquilo que te separa de Deus. Pecado é tudo aquilo que você faz que distancia você de Deus. Pecado é independência. Pecado é condenação. O pecado faz com que nós venhamos merecer a morte e o inferno. Mas Jesus, a Bíblia diz que o Pai nos amou tanto que enviou esse Jesus para nos salvar desses pecados. E o texto continua dizendo que isso se cumpriu, e o nome dele, do filho, se chamaria Emanuel, quer dizer Deus conosco. Sabe o que significa? Que ele está aqui nessa noite. Você crê nisso? Ele está aqui. Quanto antes do vídeo ser passado ali, que é um vídeo que tem a ver com a minha mensagem, tem a ver com o nascimento de Jesus, eu queria que você prestasse muita atenção. Este é um momento para aqueles que foram batizados, que creem em Jesus, que fizeram uma pública profissão de fé, aqueles que dizem, eu estou seguindo a Jesus. Quem é que não pode participar da mesa? Quem é que está impedido de estar na mesa? Aqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus. Essa é uma boa oportunidade de você falar, eu quero seguir a Ele. Talvez você já ouviu falar dele, mas você não é um discípulo dele. E aqueles que talvez têm áreas abertas de pecados, talvez de relacionamentos, e você terá a oportunidade de confessar os seus pecados e dizer, Deus, eu confesso, porque eu não vou ficar fora da mesa por causa das áreas de pecado, porque o sangue de Jesus, a cruz, já providenciou o perdão, a mudança, mas nós precisamos confessar. Talvez hajam áreas de relacionamento que você precisa acertar, você não pode participar da mesa, talvez com relacionamentos quebrados, você não pode, para que você não receba condenação, como diz a palavra de Deus. Examine-se o homem a si mesmo. Nós vamos ver esse vídeo e eu queria que, enquanto as pessoas, não sei se dá para
você prestasse muita atenção na legenda, eu não sei como é que vai ficar aí atrás, mas nas imagens, e que você se preparasse para esse momento, em nome de Jesus. Mary, my betrothed, you have the most beautiful eyes I've ever seen, and the sweetest smile. Don't be afraid. I'm the Lord's servant. Help us! Please! Lady, I believe your son is the promised king of his people. What is his name? His name is Jesus. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy Baptize me. has come to make you new? Mary, And this child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy would give sight to the blind man? Peter, Mary, where's my did son? you know that your baby boy would calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels try? And when you kiss your little baby, you kiss the face of God. Oh, Mary, did you know? My son. Mary, did you know? The blind will see, the deaf will hear, Is you. the dead will live again. Come out of him. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of Who are you? Mary, did you know? Tell me who you are. Your baby boy is Lord I am of Jesus. all creation. Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? And the sleeping child you're holding is the great I Aplauda o Senhor, porque Ele está aqui. Ele está aqui, aplauda Ele, Ele está nesse lugar. Glória a Deus. Nós vamos cantar essa canção Noite de Paz, e você vai receber os elementos que simbolizam o sangue, que simbolizam o corpo do Senhor. Louvado seja Deus.
noite de amor, noite de paz, noite de amor, noite de paz, noite de amor. Tudo dorme ao dedo, entre os astros que espalhem a luz, bela indicando o menino Jesus. Brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Glória ao nome de Jesus. Noite de paz, noite de amor, ouve o fiel pastor, coros celestes que cantam a paz, que nessa noite sublime nos traz o nosso bom Redentor, o nosso bom Redentor. Celebramos ao Rei dos Reis, celebramos porque Ele veio, porque Ele nasceu. Uma noite de paz. Celebre, se alegre nele. Ele ressuscitou. Seu coração seja cheio de gratidão. Noite de paz, noite de amor, oh que belo resplendor, paira no rosto do meigo Jesus. E no presépio do mundo a luz, sujo eterno fulgor, sujo eterno fulgor. Cante mais uma vez a primeira estrofe. Eu queria que você cantasse, se alegrasse enquanto você recebe os elementos e vai pensando na cruz. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme ao dedo, entre os astros que espalhem a luz, bela indicando o menino Jesus. Brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Vai dando glória a Deus, querido. Vai louvando ao Senhor por isso, celebrando ao nome dele que é santo.
Gostaria que você ficasse em pé no seu lugar. Porque a Virgem deu à luz a um filho que você viu no vídeo, e o nome dele é Jesus, e ele nos salvou dos nossos pecados, e é por isso que nós estamos com esses elementos agora celebrando a sua morte e a ressurreição. Mas a grande verdade que completa isso, ele nos limpa, ele nos salva. Mas a Bíblia diz que a Virgem ficou grávida, deu à luz a um filho que se chama Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco, o Deus que jamais vai se esquecer de você. Não importa que caminhos você tenha andado, todas as vezes que nós arrependemos dos nossos pecados, verdadeiramente dizemos: Deus, eu entendo a cruz, eu entendo o Calvário, Ele nos acolhe. Por isso eu quero desafiar você agora no nome santo de Jesus, aí dando graças a Deus por isso, dando graças a Deus enquanto você está com os elementos, dando graças a Deus, dando graças, falando: Senhor, obrigado, obrigado. Obrigado pelo corpo que foi moído, que foi dilacerado, pelo sangue que nos purifica de todo o pecado. Enquanto você vai orando, se você é alguém que ainda não tomou uma decisão por Jesus, esse é o momento de pensar nisso. Vai orando e agradecendo. Obrigado, Senhor. Como sempre nós fazemos na nossa celebração, essa é a mesa da comunhão. Eu queria que você fizesse algo agora em nome de Jesus e trocasse esse cálice em sinal de comunhão antes de participar do cálice do pão, dizendo: eu tenho uma aliança com você, meu irmão, eu tenho uma aliança com você no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabia que você precisa sorrir mais? E nessa noite você deve sorrir mais, porque Jesus, Ele ressuscitou. Você pode dizer amém? Amém. E nós celebraremos essa ceia até que Ele volte. Pode ser nessa noite. E um dia nós celebraremos juntos com milhões e milhões de pessoas de todas as tribos, línguas, raças, povos e nações, na mesa com o próprio Cordeiro lá. Nós tomaremos essa mesa. Por isso você não pode ser triste, porque a alegria é a marca do cristão. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Paulo diz: alegrai-vos do Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Alegria é uma atitude, por isso você deve se alegrar nessa noite. E Paulo vai dizendo, repetindo as palavras de Jesus, que na mesma noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de partir o pão, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Porque todas as vezes que beberdes do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Participemos do pão e do cálice que simbolizam o corpo e o sangue do Senhor. Vai dando graças a Ele, porque Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para buscar o seu povo. Breve Ele voltará. Com um piscar dos olhos, como ladrão na noite, Jesus voltará e Ele está às portas. Vai louvando, vai adorando em nome de Jesus. Enquanto nós vamos nos preparando para a palavra, você vai adorando ao Senhor, você vai celebrando. Celebre a Ele. Antes da palavra você vai cantar ao Senhor com muita alegria, que como os anjos surgiram no céu um dia cantando paz na terra e glória a Deus nas alturas. Nós vamos celebrar ao Senhor nessa noite com muita alegria. Antes da palavra surgem anjos
vai declarando ao Senhor. Glória a Deus. Anjos proclamando paz na terra, Deus louvor. Vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória a Deus nas alturas. Vão-se alegres os pastores ver o infante celestial e acrescentam seus louvores ao louvor angelical. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Berço de lhe foi dado, mas do céu lhe vem louvor. Ele é o Salvador amado, bem merece o nosso amor. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Povos, tribos, celebrai-o. Glória a Deus também dizei. De joelhos adorai-o. Ele é o Cristo grande Rei. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Cante mais uma vez, glória. Glória a Deus nas alturas. Cante isso ao Senhor. Glória a Deus nas alturas. Só as nossas vozes. Celebra Ele com muita alegria, porque Ele vai voltar um dia. Você crê nisso? Aplauda ao Senhor. Crianças de 9 a 11 anos sairão agora. Elas sairão para o culto e você pode se assentar em nome de Jesus. Primeiro quero pedir mais uma vez desculpas pelo problema nas letras e tudo mais. A gente está trabalhando
breve para 2016 ter um novo programa que facilite para que a gente não tenha erros mesmo no multimídia e tudo mais, mas eu quero já de antemão pedir desculpa, mas você ouviu as canções no nome de Jesus. Eu quero conversar com você nessa noite, e vai aparecer na tela, sobre algo que o tempo vai passando e parece que o Natal vai ficando cada vez mais murcho, cada vez perdendo aquela mística que havia de anos anteriores, mas é uma data cristã. O Natal é uma festa cristã. Você pode falar o Natal é uma festa cristã? E a minha pergunta é essa, que eu quero conversar com você: qual é a sua expectativa para esse Natal? Qual é a expectativa da sua família para esse Natal? Talvez você não tenha nenhuma. Talvez você fale, é tudo a mesma coisa. E eu acredito, como já ouvimos no vídeo, que Natal tem a ver com uma promessa de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 26 até o versículo 38. Quero saudar você que nos dá a honra da visita pela primeira vez. Que bom que você veio, que Deus fale ao seu coração e que Deus abençoe muito você. Lucas 1, de 26 a 38. Eu não tenho dúvida, gente, quando a gente sai de casa, e os sentimentos, as sensações, as expectativas são as mais variadas, os problemas, as lutas, mas quando nós temos um foco em Deus e dizemos: Deus, eu não posso sair da minha casa para ir lá para alguém me ver, mas eu estou lá para que a minha vida seja mudada, para que a minha vida seja transformada. Eu quero tudo que eu canto, tudo que é pregado, eu quero obedecer, eu quero receber. Deus, ele começa a fazer alguma coisa. Nós não saímos do mesmo jeito, nós crescemos, mas isso é algo individual. Por isso você precisa dizer: Espírito Santo, tudo que o Senhor falar para mim, eu vou obedecer. Porque a nossa tendência é ouvir a palavra e aplicar para os outros, mas toda palavra que é pregada aqui é para você. Como ela é primeiro para o pregador, ela é diretamente para você, não importa o que é pregado. Se você achou, diz amém. Mesmo assentados, diz assim a palavra de Deus: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amém. Pai, obrigado, dá-nos maior graça. E oramos como Maria nessa noite, que de verdade que seja conforme a tua palavra, que a tua palavra se cumpra. Nós queremos obedecer o Senhor, e eu peço a ti que, ó Pai, todo o rebanho, todo o teu povo, todos aqueles que estão aqui, recebam algo da parte do Espírito Santo, da parte do Senhor, porque a tua palavra é poder. Por isso, ó Pai, que o Senhor esteja aqui, que o Senhor fale, que o Senhor repreenda toda obra maligna, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém, queridos? Qual que é a sua expectativa para esse Natal? Ou o que é o Natal para você? Eu queria que você pensasse em poucos minutos, enquanto eu vou falando, o que é o Natal para você. Talvez para muitas pessoas seja o bom velhinho, né? O Papai Noel descendo na chaminé para deixar, talvez, enchendo as suas meias lá na lareira, deixando presentes para você. Ou talvez seja uma festa em família. Ou para muitas pessoas é uma data muito triste, o Natal, porque não tem com quem passar.
datas e lembranças amargas, mas eu tenho convicção que para a maioria das pessoas não é o Papai Noel, não é o Panetone, não é rena, não é neve, porque até nós estamos num país tropical e não neva aqui, amém? Deve ser lindo com a neve, mas aqui você só vê pela tela do cinema. Mas então, o que é que você está esperando nesse Natal? A minha pergunta é, o que é que você espera para essa data do ano? O que você está esperando? E eu faço uma pergunta para você: você acredita em milagres? Quantos acreditam? Digam amém. Você acredita em milagres? Diga amém. Eu creio, eu acredito. O filme que nós vimos na Ceia Memorial retrata isso. Natal é milagre. Natal é essa expectativa. É um milagre de Deus por mim e por você. Você pode dizer amém? Como é que pode essa história de uma virgem que dá à luz a um bebê? Ele é gerado através do Espírito Santo. Uma história difícil de acreditar. Uma história que para muitas pessoas gerariam confusão, contradição. Um Deus que se encarna, que se faz um bebê, que chora, que precisa ser limpado, que tem uma mãe, mas aquele bebezinho, como nós vimos no vídeo, ele é o Deus encarnado, o Deus que veio aqui como um milagre, um Deus que veio para trazer um milagre e renovar a esperança para você e para a sua família, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Não sei por que não está dando aqui. Isso está funcionando agora. E por isso você precisa entender, a Charlotte Carpenter, ela diz, lembre-se, se o Natal não é achado no seu coração, você não vai achar ele debaixo de uma árvore. Se o Natal não é realizado nessa noite, dentro do teu coração, o entendimento da palavra de Deus, não é debaixo de uma árvore, não é numa ceia farta, não é talvez trocando presentes com os familiares, a maioria vai passar a virada do Natal, dia 24, com muita alegria, não tem a ver com isso. Mas a realidade é que a verdade do Natal tem a ver com essa palavra de Paulo que diz, porque vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. Você pode dizer amém? Pode dizer amém? E esse milagre traz 3 fatos envolvendo essa história, que eu quero partilhar com você. 3 fatos. Não, obrigado, Laura. Promessa, milagre e cumprimento. Você pode falar promessa, milagre e cumprimento? Mais uma vez. Porque é baseado nesses fatos que nós podemos receber, olha aqui para mim, querido, nós podemos receber um Natal de promessas para você e para sua família. Quantos querem um Natal de promessas? Diga amém. É baseado nisso. Promessa a uma promessa de 600 anos antes de Jesus nascer. Antes dele nascer, tem uma promessa de que uma virgem daria à luz a um filho que se chamaria Jesus, e o seu nome seria Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Há um milagre, porque ele nasce, sabe aonde? Você precisa entender, olha só o que diz Lucas capítulo 1, versículo 26 e 27 que lemos. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. É uma história maluca. 3 personagens: o anjo, José e a virgem. Essa é a primeira cena do Natal. Deus está entrando na história, num lugar miserável, numa cidade miserável, numa cidade mesquinha, numa cidade insignificante. Nazaré era tão insignificante, era tão pequena, era tão a escória da sociedade daquela época, que quando Natanael ele ouve que Jesus era de Nazaré, ele pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que daquele lugarzinho escondido, isso vai mostrando que Deus, ele se coloca, sabe o que? Esse Jesus, ele vem para os simples. Esse Jesus vem para aqueles que são talvez desprezados. Esse Jesus vem para aqueles que dizem: não tem jeito, não é possível prosperar. O lugar que eu nasci, a história da minha família, Deus, ele se faz carne, ele nasce. Por isso é fruto do cumprimento de uma promessa. Será que pode vir alguma coisa boa de uma igreja? Será que pode vir alguma coisa boa dos crentes, você que está visitando aqui? Será que pode vir alguma coisa boa de um ajuntamento como esse? Essa era a pergunta que eles faziam lá quando Jesus nasceu. Será que pode vir alguma coisa boa do Natal? Por isso eu acredito que a resposta de Jesus a esse Natanael, Natanael falou: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Diz Filipe: venha e veja. Sabe qual é a palavra que eu quero dar para você?
Se você tem dúvidas de que o Natal pode ser um Natal de promessa, de mudança, novo, que traga transformação, que receber Jesus muda a sua história, porque você é crente e diz, é a mesma coisa, pastor. Eu sigo a Jesus há 10 anos, minha vida é a mesma. Aquilo que falam lá, eu não acredito muito, porque eu não experimento na minha vida. Eu quero dizer que a palavra de Filipe é a mesma. A palavra de Filipe para Natanael é a palavra que eu deixo para você. Venha e veja. Você pode falar, venha e veja. Venha e veja. Se você deseja o céu aberto sobre a sua vida e que as promessas de Deus comecem a se cumprir, eu quero dar alguns conselhos aqui para você em nome de Jesus, para que você não tenha uma expectativa frustrada nesse Natal. Primeiro, confie que Deus está perto de você. Confie, acredite, não é sinta. Diga assim, é confiar e não sentir. É o que a palavra de Deus vai dizendo que é o Natal. Olha só o versículo 28, o anjo aproximando-se dela diz, alegre-se agraciada, o Senhor está com você. O Senhor está contigo, diga amém. Mas como é que uma virgem que estava prometida em casamento, e naquela época essa promessa de Jesus poderia complicar, tanto que a Bíblia diz que José intenta deixá-la secretamente. Ele tenta anular o casamento, porque o noivado era algo muito sério, porque era um escândalo para aquela época, e Maria deveria ser apedrejada. Imagina as sensações no coração de Maria, os sentimentos. Como é que pode ser? Deus é comigo. Como é que Deus é comigo e deixa uma bomba na minha mão? Como é que Deus é comigo se é uma notícia que vai fazer gerar contradição, desprezo? Eu quero dizer que essa é a primeira coisa que você precisa guardar. Confie que Deus está perto de você. Deus não está distante de você. O problema não é Ele, o problema somos nós. O problema somos nós que quando acontece o primeiro problema, nós nos afastamos de Deus. Quando acontece a primeira crise, nós achamos que Deus se esqueceu. Nós não confiamos que Ele está trabalhando. Nós não confiamos que Ele está no controle. Nós achamos que tudo está errado conosco. Talvez esteja. Você precisa avaliar. Mas na maioria das vezes Deus está trabalhando. Deus está tratando você. Confie que Ele está perto de você. Você pode dizer amém? Porque a realidade é essa, irmãos. Eu quero dizer para você, desafiar você. Quanto mais você confia, quanto mais você acredita, mais Deus se faz presente na sua vida. Quanto mais você diz, olha, eu não sinto, eu não estou vendo, os problemas estão aumentando, mas pela fé, eu acredito na palavra de Deus, de que Deus está comigo, mais experimentamos a ação desse Deus, mais experimentamos a sua bondade, e a gratidão toma conta do nosso coração. Hoje, orando por esse culto na parte da tarde, meu coração foi tomado de tanta alegria de ver minhas filhas, a minha esposa, agradecendo a Deus pela igreja, falando, Deus, muito obrigado, o Senhor tem me dado muito mais do que eu mereço, muito mais, é graça, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar vivo, porque eu confio que Deus está perto de mim. É a promessa que está ali, olha só o que diz o versículo de Mateus 1:23, que já lemos aqui, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão o quê? Emmanuel. Que quer dizer o quê? Deus conosco. Sabe o que significa isso? Um Deus que é acessível. Não há nenhuma religião na terra, nenhuma religião, que exista um Deus que se faz humilde. Um Deus que vem como uma criança. Um Deus que se relaciona com os iguais. Um Deus que é acessível. Você pode falar com Ele, você pode chorar com Ele, você pode conversar com Ele. Essa é a palavra, acessível, próximo. Um Deus que está próximo, um Deus que nunca vai deixar de vir em favor daqueles que o buscam de todo o coração, um Deus que é completamente apaixonado, um Deus que é completamente voltado para aqueles que se quebrantam. Você pode ter ido para o fundo do poço, mas quando você se quebranta, quando você é quebrantado, você se arrepende. A Bíblia diz que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito, porque Ele é um Deus que é próximo. Louvado seja o Senhor. Você pode dizer amém? Agora, essa proximidade de Deus, você precisa entender que Jesus é Deus. Há muitas religiões por aí dizendo que Jesus é um ser criado. É a mentira dos testemunhas de Jeová, é as mentiras das seitas heréticas, porque realmente, como é que eu vou acreditar que Deus veio como um bebê? Como é que eu vou acreditar que Deus, Ele encarnou e uma mulher, uma virgem, ficou grávida do Espírito Santo? Você já parou para pensar, se fosse hoje, se coloque num lugar, você, quantas são mães e adolescentes aqui, levanta a mão. Ela aparece e fala, mamãe, eu estou grávida. Mas grávida de quem? É o Jorge? Não, eu estou grávida do Espírito Santo. Qual seria a reação?
Se coloca 2000 anos atrás, a mesma cena, a mesma história, sua filha adolescente chegando falando, eu estou grávida. E você grávida, que história é essa? Cadê ele? Não, não é dele, é do Espírito Santo. Como você reagiria? É necessário fé. Agora olha aqui para mim, querido. O povo crente é um povo muito louco mesmo. O povo crente é um povo muito maluco. Você acredita que Jesus, ele é Deus e ele nasceu de uma virgem. Quantos creem nisso? Digam amém. Eu creio. Quantos creem nisso? Você crê que ele nasceu? Que ele veio como homem? Quantos creem nessa história maluca? Quantos creem que ele ressuscitou? Diga amém. Você crê? Senão você não é crente. Quantos creem que ele voltará e vai buscar a crentaiada e vai levar para os espaços? É um negócio louco, igual o Star Wars. Quantos creem que ele voltará? Diga amém. Glória a Deus, essa é a fé cristã. Mas você tem dificuldade de crer que ele vai suprir suas necessidades, algo tão menor. Você tem dificuldades de acreditar que ele vai curar, que ele vai cuidar de você, que ele está próximo. Você acredita em coisas que são bíblicas, que são reais. Por isso confie que Deus está perto de você. Ele é Deus. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus. Olha só a saga humana. Eu quero rapidamente falar, nós e Deus, há um abismo, há uma distância. A gente tenta cumprir com a religião. Eu vou ser líder de célula, eu vou para a religião tal, mas não tem como completar esse abismo, essa lacuna. A Bíblia vai dizendo que há uma separação entre Deus e os homens por causa do pecado. E esse abismo se chama morte, se chama inferno, por causa do pecado. A morte, eu e você merecemos a morte. Não tem choro nem vela, não tem ninguém que seja justo, não há um sequer. Mas a Bíblia diz que olha o que Deus faz, a cruz do Calvário. A cruz realiza isso. E hoje nós podemos estar próximos de Deus. Você pode falar glória a Deus. Essa aqui é a história da salvação que você precisa relembrar. A segunda coisa que você precisa entender nessa noite para que as promessas se cumpram é essa. Descanse, pois Deus levará embora os seus medos. Deus levará embora em nome de Jesus os seus medos. E não é uma coisa de um mantra que você vai declarando, eu não tenho medo, eu não tenho medo. Não, é o fato de você descansar e acreditar na palavra não do pastor, mas na palavra de Deus. Olha só o que diz o versículo 30. O anjo disse assim a Maria, no momento de contradição, de dificuldade, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Não temas, você foi presenteada. Será que nós acreditamos que em meio à contradição e os problemas difíceis da vida, Deus pode nos agraciar? Talvez na mais grande tribulação que você enfrenta, Deus pode fazer sair o melhor para você em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos creem nisso, digam amém. Agora o problema é que não acreditamos nisso, nós reclamamos, nós esperneamos com Deus. Você precisa descansar. Quais são os seus medos? É a crise. Eu vejo muito crente falar, pastor, 2016 vai piorar. Eu falo, está amarrado. Pode piorar para o Brasil, mas para aqueles que estão debaixo do sangue de Jesus, o Cordeiro, ele é o Jeová Jirê, a prosperidade, louvado seja o Senhor. Diga amém. Não, pastor, mas é fato. Eu falei, mas não vivo por fato, eu vivo por fé. Eu vivo pela fé, eu vivo pelo que Deus fala, não porque o que diz a Folha de São Paulo. Eu vivo pela palavra de Deus que é a última, e Ele diz que Ele cuidará, que não faltará, acabou, Ele está cuidando de você. Ele quer levar embora os seus medos. Será que é o medo da morte? Será que é o medo de perder o casamento? É o medo de não ser usado por Deus? É o medo de fracassar? É o medo dos seus filhos talvez serem levados pelo diabo porque eles estão fora da igreja? É o medo de ser destruído? É o medo da rejeição? Eu não sei quais são os seus medos. Há pelo menos 366 palavras na Bíblia que dizem, não temas, não tenha medo. Gente que tem medo do fracasso, medo de que vai ser mandado embora, medo de que tudo vai dar errado. Eu quero dizer, descanse, porque Deus levará embora os seus medos. Pare de gerenciar suas lutas nesse Natal e fique à espera do milagre com fé em nome de Jesus. Diga amém. Tem muita gente que não está hoje aqui, sabe por quê? Fica gerenciando a luta com a mão. Ele fica tentando resolver do jeito dele. Ele fica tentando dar uma ajuda para Deus. Eu vi gente falando, não, porque isso aqui eu ponho na mão de Deus, o resto eu vou. Tudo tem que estar na mão de Deus. Pare de gerenciar suas lutas. Fique à espera do milagre, mas com fé, acreditando, porque o que honra a Deus é a fé. Agora nós duvidamos. Com a nossa reclamação, nós somos resistentes. Terceiro, submeta a sua vida a um plano maior de Deus. Repita isso comigo que está na tela. Mais uma vez. Olha o que diz os versículos de 31 a 33. Você ficará grávida, dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus.
Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino. Aplauda o Senhor por essa palavra. Nós fazemos parte desse reino inabalável, o reino que não se abalará. Agora você precisa submeter sua vida a um plano maior. O grande problema é que nós vivemos ansiosos e cheios de altos e baixos, porque nós submetemos a nossa vida aos nossos planos, aos nossos planejamentos, à nossa vontade. Não checamos com Deus, nós não perguntamos para Deus, nós vamos saindo fazendo as nossas lambanças e achamos que Deus ele é o gênio da lâmpada e não entendemos. Pastor, eu não entendo que a minha vida não é abençoada, porque nós não submetemos a nossa vida ao plano maior de Deus, que significa o reino dele. Por isso que o Senhor Jesus nos ensinou a orar: seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Sabe o que significa isso, querido? Que existe um reino. O reino é o domínio de Deus. Você está debaixo desse reino, você está debaixo da autoridade desse rei. Será que ele é alguém que tem voz ativa e opinião através da palavra em cada área da sua vida? Você precisa responder nessa noite. Se não, é hora de arrependimento. Tem muita gente que decide: não faço isso, eu não perdoo aquele, eu não vou lá em tal lugar, a igreja fala algo aqui, mas eu discordo. E tudo bem, você é livre de discordar do jeito que você quiser. Fique muito à vontade, irmão. É algo da Constituição que é o seu direito de ir e vir. Fica muito à vontade, você não irá preso. Mas lembre-se que nós não podemos pensar com o nosso entendimento. Há um plano de Deus. Esse plano é direcionado através da palavra de Deus. Se você não submete a sua vida ao seu plano, não adianta depois vir chorar. Tem muita gente que vive nas filas de oração, nas filas de intercessão, nas correntes de oração, querendo resolver as suas vidas absolutamente safadas. As suas vidas que vivem debaixo que não é do senhorio de Jesus, vidas que estão nas suas mãos e querem que numa passe de mágica, numa corrente seja resolvida uma vida de desobediência, de pecado, uma vida de amar o mundo. Eu quero dizer, submeta sua vida a um plano maior de Deus. Não tem como ser crente com um pé no mundo e um pé na igreja. Não tem como ser crente dizendo: eu vivo minha vida aqui, depois dou uma oradinha ali. Não, o evangelho não é esse. Você pode até ser membro da Betesda até a volta de Jesus, mas discípulo de Jesus significa tomar a sua cruz. Significa que falhamos, erramos, estamos num processo de amadurecimento, mas nós precisamos submeter a nossa vida a um plano maior, que é o plano melhor, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer amém? O que diz o Daily Evans Rogers, uma escritora norte-americana, ela diz: Natal, minha criança, é amor em ação. Toda vez que nós amamos, toda vez que nós damos, é Natal. Natal não é receber, Natal é celebrar e repartir, dividir. Natal tem a ver com você parar de viver para você mesmo. Quantos querem um 2016 diferente e próspero? Digam amém. Pare de viver olhando para o seu umbigo, olhe além. Sirva pessoas. Você está nessa terra com uma razão só: servir, agregar valor. Enquanto você pode correr através de tudo, enquanto você não entender que a razão, a plenitude está no servir a Deus, e na sequência servir os outros, você não achará plenitude, não achará contentamento. Quarto e penúltimo, sabe qual que é o conselho? É esse. Bom, antes eu vou ler essa frase. Deus não fará algo grande em sua vida somente por fazer. Ele fará se você se dispuser a entrar no plano dele, e não ele no seu plano. Quantos querem coisas grandes e ver Deus agir? Diga amém. Então, querido, Deus não vai fazer por fazer. Tem gente: oh Deus, dá-me algo grande. Você nem sabe o que é. Oh Deus, abençoa-me. Oh Deus, abre as portas. Você nem sabe que porta é essa que você tanto pede. Tem gente que vai: eu vou na campanha das portas. Eu: que porta? Ou é porta material, eu estou pedindo carro, casa, mas o que mais? É as portas abertas. É as bênçãos. Que bênção? O que é bênção? Bênção é um favor espiritual que Deus dá, é um poder espiritual que Ele concede ao indivíduo para que haja fecundidade, prosperidade, ou seja, portas abertas. Todo aquele que é abençoado, as coisas se abrem ao favor de Deus. Mas bênção tem a ver com colocar a nossa vida no plano dEle e não Ele dentro do nosso plano. Há planos que precisam ser rasgados para serem refeitos por Ele. Há planos porque não adianta você brigar com Deus. Quarto, creia no sobrenatural de Deus. Penúltimo, creia no sobrenatural de Deus. Repita comigo isso. Mais uma vez. Misericórdia, irmão. É uma fé. Você pode falar com convicção sobrenatural. Vamos falar? Creia. Glória a Deus. Creia no sobrenatural. Olha o que diz. Perguntou Maria ao anjo: como é que vai acontecer isso se sou virgem? O anjo respondeu:
o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele continua, também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, quase 90 anos. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Por quê? O que está escrito aqui? Eu queria que você falasse mais uma vez o que está em amarelo ali. Pois, mais uma vez, louvado seja o nome do Senhor, amém? Nada é impossível para Deus, nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Ele realizar. Por isso creia no sobrenatural, creia na mudança, creia no milagre, creia que as pessoas vão se converter. Eu tenho orado com a minha esposa por casos de pessoas que estão no fundo do poço do crack. E às vezes nós ficamos olhando para a circunstância. Eu me lembro, o Evangelho funciona, o Evangelho dá jeito naqueles que não tem jeito. O Evangelho pode transformar, o Evangelho pode restaurar aquele que você fala não tem mais jeito. Porque o Evangelho é a palavra de Deus e é poder de Deus, diga amém. Mas você precisa acreditar. Muita gente não acredita no milagre, diz, pastor, é muito difícil, pastor, é muito complicado, as situações, você não conhece o meu parente, você não conhece a minha esposa, nem jejum, nem oração. Eu quero dizer, creia em milagres, espere por milagres. Deus trabalha e age sempre no sobrenatural. Aquilo que você pode fazer, você não precisa do milagre de Deus. Aquilo que está na sua mão, você precisa se colocar. Por exemplo, se você vai trabalhar, quantos estão procurando emprego aqui? Vão aproveitar e pedir a Deus, orar pelo povo. Amém, Deus pode fazer um milagre, mas você precisa levantar, fazer um currículo. Ir lá, colocar a mão, ir lá, acordar cedo, tomar um banho cedo, não 10 horas. Acorda cedo, sai lá e diz, Deus, eu creio que o Senhor pode pegar esse pedaço de papel e me dar uma oportunidade. Mas tem a parte que é nossa. Mas eu quero dizer para você que a parte é nossa, nós fazemos. Mas Deus, Ele age sempre no sobrenatural. Ele se move no impossível. Ele se move nas coisas que não são humanas, para que a glória seja somente dEle. Por isso que liderar a célula, quantos são líderes de célula aí? Estão encarando esse desafio, que você guarde essa palavra. Liderar a célula não tem a ver com você. Diga assim, liderar a célula não tem a ver comigo. Porque enquanto você achar que tem a ver com você, com o seu braço, com a sua capacidade, porque tem coisas que você tem que fazer, você vai se frustrar, você vai desanimar, você vai desistir, você vai embora, você vai ficar ferido. Mas quando você entende, não, Deus, eu quero apenas ser instrumento, eu me coloco nas tuas mãos, para que o Senhor faça através de mim, você experimentará um milagre sobrenatural de Deus, louvado seja o nome dEle. Ser pastor de uma igreja como essa não tem a ver comigo. Porque se fosse por causa de mim, estaria no máximo lá eu ainda 10 anos com 5, 6 pessoas. Isso é apesar de mim, é através de mim, é através de nós. Espere o milagre, espere o sobrenatural. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode dizer amém? E último, sabe qual que é o último conselho? Obedeça antes mesmo de entender. Obedeça antes de entender. Obedeça antes de entender. Olha só o que diz o versículos 38 e 39. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Você acha que ela entendia tudo aquilo que foi falado? Você acha que para ela foi, eu já esperava, e falou em línguas, porque Deus revelou através do profeta que eu ficaria grávida do Espírito Santo. Foi um choque. Mas como ela era alguém íntima de Deus, temente a Deus, ela obedeceu antes de entender. Esse é o nosso grande problema. Nós não prosperamos, não avançamos, não recebemos de Deus. Sabe por quê? Nós queremos primeiro entender para depois obedecer. Nós queremos explicações. Eu não compreendo, eu não acho, eu discordo, eu acho que não é bem por aí. Deus precisa me falar isso e nós vamos ficando para trás. Se você quer prosperidade, as promessas de Deus, obedeça antes de você entender as coisas. Olha só a oração dela. Seja feita comigo conforme a tua palavra. Seja feita a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. E o texto continua dizendo, bendito é você entre as mulheres, bendito é o filho que você dará à luz. Passados mais de 2000 anos, estamos aqui falando desta mulher. Agora você sabe qual que é o problema, querido? Qual é o grande problema? E é uma palavra do meu coração para o seu coração, que eu tenho orado muito, falar, Deus, som da minha vida, som do meu caráter, som da igreja. O Senhor tem abençoado, é um ministério muito abençoado, uma igreja muito abençoada, mas eu sei que o Senhor tem mais. Eu sei que tem coisas que já eram para estar acontecendo que não estão. Som da minha vida, mostra, revela. Eu quero dizer que muitas coisas que têm acontecido têm a ver com esse texto que eu vou ler aqui.
A Bíblia vai falando, olha aqui, querido. Todavia dá maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele, eu quero dizer para você, querido, que antes de Deus resistir ao diabo, nós queremos que Ele resista o diabo na nossa vida. Nós queremos e dizemos, olha, porque nós temos convicção de que o diabo quer destruir a sua família, o seu casamento, seus filhos, suas finanças. Ele quer acabar com você. E a gente não quer o diabo perto da gente. Quem quer o diabo perto? Diga, eu estou fora. Como eu tenho falado, não é o capeta, é o lapeta, é lá, longe, fora, quero ir distante, fora da minha casa, em nome de Jesus, bem longe. A Bíblia diz o quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resistir ao diabo, que ele vai fazer o quê? Glória a Deus, ele vai fugir de você. Quantos creem nisso? Digam amém. Glória a Deus. Quantos querem essa autoridade sobre os demônios? Agora tem um probleminho, querido, que você precisa entender, que antes de Deus resistir ao diabo, ele resiste ao soberbo. Antes de Deus resistir ao diabo, ele resiste ao soberbo. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. É a primeira coisa. O nosso grande problema é o nosso coração petrificado, os nossos ouvidos surdos. Deus está tentando falar com você o ano inteiro, comigo, conosco, e nós temos um coração duro, a gente tem um ouvido surdo, nós somos lentos em obedecer a Deus, nós somos lentos em ouvir, lentos em aprender as lições, os nossos ouvidos estão assim, e de repente nós passamos por situações que são aparentemente malignas. Quem é que pode dizer? Não é possível. Pastor, 2015 está chegando, eu não quero nem repetir, porque não é possível, é maligno isso que está acontecendo. Parece que o diabo tem acesso a algumas áreas, finanças, as emoções, o casamento, o ministério, e aí a gente faz o quê? Repreende o diabo, repreende o inimigo, e parece que pior vai ficando, não é? Parece que pior vai ficando, Agora eu quero dizer para você, sabe qual é o problema? O problema não é o diabo, o problema é Deus. Sabe por que o problema é Deus? É Deus colocando a mão no nosso peito e resistindo-nos e falando, olha, não vai para frente, não vai. Porque o orgulho é como alguém que tem mau hálito, ele não sabe. O orgulho é algo que cheira aos olhos do Senhor, às narinas do Senhor, e é algo que faz com que tudo vá para trás. Deus é alérgico a todo tipo de orgulho, áreas que nós falamos, não vou perdoar, não vou procurar, não vou falar, não vou fazer isso. E a palavra de Deus vai dizendo que Deus, ele resiste, Deus, ele coloca as mãos, mas o texto continua dizendo que ele dá, porém, graça àqueles que são humildes. Aqueles que se humilham, aqueles que não estão nem um pouco preocupados com os outros, aqueles que procuram para pedir perdão, aqueles que colocam a boca no pó. Você precisa entender que talvez algumas coisas na sua vida estão dando para trás, porque há resquícios de soberba no seu coração. Eu quero dizer que tem gente que fala, não, meu problema é finanças, pastor. Meu problema é o casamento. O meu problema é talvez a falta de oportunidade. O meu problema é isso ou aquilo. Eu quero dizer que todo problema tem raiz no orgulho. Todo. Tem muita gente com problema espiritual. E o diabo conseguiu algumas cadeias ele conseguiu amarrar você por causa de estruturas de orgulhos que não foram identificadas nessa noite. Veja só o que diz a Bíblia. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Toda destruição na nossa família tem a ver com raiz de orgulho. Toda destruição, toda queda, tudo que está dando para trás. Por isso, sabe o que o Senhor está falando nessa noite em nome de Jesus? Que nós precisamos nos humilhar diante dEle e obedecer antes de entender. Nos humilhar nessa noite, nos consagrar, dizer, Deus, eu quero colocar minha boca no pó, eu me humilho, eu quero que o Senhor quebre o meu orgulho, porque nós estamos resistindo a Deus. Nós ficamos reclamando das provas. Deus começa a porta a se fechar, abandona a célula, abandona a igreja. Aconteceu um negocinho que eu não gostei, eu vou embora, resistindo a Deus. Eu quero dizer para você que as provas vêm para Deus tratar o nosso caráter. Os problemas vêm porque Deus, ele quer restaurar, ele quer renovar. Mas sabe o que você precisa fazer enquanto De Cleverson vai chegando aqui? Compreender as provas aos quais Deus faz você passar. Como Maria, ela diz, seja feito conforme a tua palavra. Ela obedece antes de entender, mas há muita gente esperneando com Deus, guerreando com Deus, falando, Senhor, resistindo a Deus. Eu quero dizer para você em nome de Jesus, que é tempo da gente se arrepender nessa noite em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Como diz um cantor evangélico, ele diz que os crentes não contam mentiras, nós cantamos mentiras. Nós não contamos, nós cantamos. Que uma multidão de coisas que nós cantamos aqui no altar, num passo de mentira, nós não estamos comprometidos com essas verdades. Nós falamos, aleluia, tu és o príncipe, tu és o rei, tu és o Senhor. Nós cantamos
muitas mentiras. Mas eu quero dizer para você que a atitude de Maria foi diferente. Olha o que o texto diz. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor. Ela não sabia o que viria. José intentava abandoná-la e ela corria o risco de ser completamente expulsa e até apedrejada. Ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, louvado seja o nome de Jesus. Amém? Amém, querido? Ela reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Você deseja fazer hoje o que Maria fez no seu primeiro Natal? Ela reconheceu Jesus como Senhor, como dono, como Salvador. Você deseja isso? Se você é alguém que está precisando tomar essa decisão de seguir Jesus de verdade, não brincar de crente. Brincar de crente. Eu tenho orado e falado: Deus, tenha misericórdia da minha vida, da minha esposa, das minhas filhas, que nós não venhamos nem um minuto brincar com essa santa palavra e com o teu sacrifício na cruz. Sonda, meu Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno, sonda-me, Senhor. Olha para mim, não é para fulano, não é para Beltrano, não é para os meus supervisores, não é para pastores. Sonda-me, Senhor. Olha para mim, porque eu corro o risco de estar enganado. Por isso nem sempre é possível ver antes. Porque Jesus, ele disse aos seus discípulos que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Talvez há coisas na sua vida que você diz: está difícil demais, pastor, mas nessa noite eu quero tomar a decisão de crer no Senhor, de continuar acreditando nesse Salvador maravilhoso. Por isso, coloque seu coração nessa noite, a banda vai chegando bem devagarzinho, um por um, no lugar certo. Tenha a expectativa certa. E a primeira é crendo em milagres. Creia. Não vai embora desonrando a Deus, falando: porque não dá nada, porque tudo dá errado para mim. Creia, diga: eu creio, eu acredito. Pode ter dado errado até agora, pode ter dado errado 40 anos, 20 anos, mas vai dar certo em nome de Jesus. Olha só o que diz a Bíblia: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Porque Ele é esse. É o bendito e único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver. A Ele sejam honra, poder para sempre. Amém. Esse é Jesus que nós amamos nessa noite. Fecha a palavra dizendo que Jesus veio por mim. Promessa cumprida, Ele veio por você também. Cumpriu a promessa. Não viva aquém do que o Espírito Santo tem para você. E Ele tem muito mais, porque Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Tome posse. Olha o que continua: Jesus morreu por mim. Sacrifício realizado. Glória a Deus. Nós celebramos nessa noite através da mesa. E Jesus, Ele fez o quê? Ressuscitou por mim. O meu maior milagre. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que eu desejo para você, querido? Olha, e o último: Jesus voltará para mim. Essa é a esperança. Ele vai voltar, que seja nessa noite. Ele vai voltar. Nós vamos espalhar essa mensagem. Eu fecho com essa palavra. Fique de pé no seu lugar, daquele dia em que Ele voltará para buscar a sua igreja. E quando Ele voltar, sabe o que vai estar escrito no seu manto? E em seu manto, em sua coxa, está escrito esse nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aplauda a Ele, que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Jesus é o maior presente. Não reclame da vida que Ele tem dado. E sabe o que nós desejamos a você? Um Feliz Natal com Jesus. Um Feliz Natal na sua família. Que você entenda isso de todo o coração. A Igreja Batista Bethesda deseja isso a você, porque o nosso Natal é receber, celebrar e repartir em nome de Jesus. Deus te abençoe. Nós vamos cantar. Enquanto cantamos essa canção que diz que Deus está perto, se você é alguém que recebeu a palavra do Senhor e tem alguma coisa para tratar com o Espírito Santo, tem alguma área que você precisa acertar, tratar, Ele quer tratar, você precisa resolver com Ele, não é com o pastor. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente, do meu lado direito, do meu lado esquerdo. Eu quero orar com você. Nós vamos fazer esse aqui um altar de adoração nesses próximos 5 minutos. Se você é alguém que diz: olha, eu quero dar um passo a mais, porque essa palavra é para mim, eu preciso sair desse local de acomodação. Talvez você precise obedecer a Deus, perdoar pessoas, renovar a sua aliança com Deus, ser batizado. Você que está frequentando há tanto tempo, voltar para a casa de Deus. Enquanto adoramos, você vai cantar essa canção em nome de Jesus.
Vai declarando isso. Vai adorando ao Senhor. Pode vir em nome de Jesus. Pode vir, querido. Deus resiste aos orgulhosos. Pode vir em nome de Jesus. Meu desejo é estar. Pode vir em nome de Jesus. Queremos nos humilhar diante dele, diante desse Jesus. Sempre. Diga: leva-me, traga-me. Traga-me pra mais perto. Leva-me mais profundo. Pode sair do seu lugar, querido. Tome decisão com esse Jesus. Coração, é com ele. teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer. Pode vir em nome de Jesus. Se Deus tem algo para tratar com você no altar dele, venha. Não resista. Vem em nome de Jesus. Se tem alguma área que você sabe que Deus ele quer tratar com você. Aleluia. Vai adorando, adorando. Senhor, o teu amor me arrebatou. Me arrebatou. Se você está entregando a sua vida a Jesus, venha. Se você está voltando para a casa de Deus, venha. Contigo para sempre. Contigo para sempre. Diga. Traga-me para mais perto. Leva-me mais profundo. Levante suas mãos e diga isso a Ele. Nós queremos. Adore, adore a Ele. Teu amor é tão mais doce de tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Vai adorando, querido, nós vamos orar. Você sabe que uma das maiores áreas de resistência do orgulho que revela o nosso coração é a área da correção. Quantas vezes pessoas que nos amam falaram verdades para nós e nós resistimos, não gostamos, achando que era algo que tinha a ver com os relacionamentos humanos. Não entendemos que, indiferente disso, nós estamos de alguma maneira abrigando orgulho. Quantas vezes nos sentimos rejeitados e feridos e a raiz disso é o orgulho. Quantas vezes nos sentimos deixados de lado por esposa, por marido, por um local de trabalho. Tudo isso tem a ver com orgulho. Deus, porém, dá maior graça aos humildes. Resistiu ao diabo, sujeitai-vos a Deus. Resistiu ao diabo, ele fugirá de vós. Se você é alguém que precisa acertar algo com o Senhor aqui, você fala é verdade, algumas coisas estão dando erradas, e talvez você nunca parou para pensar que tem a ver com áreas pequenas, mas áreas de orgulho. Vem enquanto cantamos e você vai adorando a Ele. Aleluia. Grande, diga. Grande é teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Diga isso a Ele, levanta suas mãos. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Quantas suas mãos encerrem cantando e dizendo isso? Traga-me, Senhor. Traga-me pra mais perto. Leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais
mais doce de tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Vamos orar agradecendo por esse ano que está chegando no final. Esse processo de humilhação não pode ser só no altar, tem que ser em casa. Chega lá e fala: Deus, eu estou errado, Senhor, sonda-me, fala comigo, Deus. Tem alguma área que eu estou sendo orgulhoso, que eu preciso reparar, que eu estou esperando alguém chegar, que eu estou esperando a minha esposa reconhecer o erro dela, porque não é certo. Eu quero me humilhar, porque Ele dá graça aos humildes, maior graça aos humildes. Amém. Feche seus olhos, vamos orar agradecendo ao Senhor por essa noite, por vocês que estão no altar. Se alguém aqui tomou a decisão de receber Jesus, ou aí, você vai escrever num cartão que está aí na frente, entregar para o pessoal que está de amarelo. E se alguém que está aqui na frente, a Nádia está ali, porque nós queremos dar um presentinho para você, anotar o seu nome. É bem rápido, se você está recebendo Jesus. Quem está aí ministrando vai falar. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado porque Tu vieste ao mundo por mim, pela minha casa, pela igreja. Porque o Senhor, ó Deus, viveu entre nós. O Senhor tomou sobre si os nossos pecados e as nossas dores. E o Senhor morreu, mas ressuscitou. E o Senhor está aqui, grande é o Teu amor. Nós nos humilhamos diante de Ti. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Tem misericórdia da liderança dessa igreja. Tem misericórdia dos líderes. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Nós nos humilhamos. Eu peço a Ti que queremos receber graça. Que seja um Natal abençoado, farto, cheio da graça. Queremos repartir, queremos celebrar. No nome de Jesus. Amém e amém. Feliz Natal com Jesus para você.